turma! Estamos de volta pelas ondas do canal Educação para mais um episódio de hoje. Agora, no nosso segundo episódio de hoje, vamos continuar falando dos problemas ambientais. Da onde, professor? Vamos dar uma olhada. Os problemas ambientais do planeta. Eu estou me especificando os problemas ambientais do campo, né? Brasileiro. Acompanhe a leitura. O espaço rural brasileiro é marcado por todos esses problemas. O desenvolvimento de atividades agrícolas, pecuárias e minerais no Brasil é o principal causador dos impactos ambientais no meio rural do país. A perda da qualidade ambiental dos ecossistemas, os desequilíbrios nos sistemas naturais e a transformação das unidades vegetais são consequências dos problemas ambientais. Olha, tu. Como eu falei, agora eu vou falar sobre os problemas ambientais atmosféricos, que é conhecido como poluição do ar. Ah, professor, agora vamos falar da poluição do ar. E entre os problemas de poluição do ar, eu vou falar do aquecimento global. Aquecimento global. O planeta está aquecendo, professor? Com certeza. E aí? Queria mostrar aqui para vocês o problema do aquecimento global. Vou anotar rapidinho aqui. Olha só, presta bem atenção que eu vou mostrar para vocês o que é o aquecimento global. Deus, na sua perfeição, deixou a temperatura da Terra em 14,8 graus Celsius a média. 14,8 graus Celsius é a temperatura média, repito, a temperatura média do planeta. 14,8 graus Celsius a média. Nós já aumentamos em mais de 1 grau a temperatura média. Professor, não seria muito pouco 1 grau? De jeito nenhum. 1 grau, gente, é muita coisa. Porque eu estou falando da temperatura média. Se eu lembrar para vocês o seguinte, o planeta Terra já entrou por uma glaciação. Ele entrou na era do gelo. Se eu te contar que quando o planeta entrou na era do gelo, a temperatura caiu 4 graus, então ficou em torno de 10,8. Marcelo, se eu reduzir a temperatura em 4 graus, a Terra fica na era do gelo, a temperatura média? Exatamente. Se eu derrubar em 4 graus a temperatura média, ela vai para a era do gelo. Bom, se eu aumentar 4, ela entra na era do gelo. E se eu diminuir, gente, desculpa, se eu diminuir 4 graus, era do gelo. E se eu aumentar 4? Ah, meu amigo, aí ela vira uma batata quente. E de 4, nós já aumentamos 1, que não poderíamos. E como é que ocorre? Dá uma olhada no esquema que eu desenhei. Você tem um planeta Terra e você tem uns gases cobrindo o planeta. E você tem um Sol. A energia que chega do Sol, a gente chama de energia eletromagnética. Luz. Lógico, vai nos iluminar. Tá vendo a luz chegando do Sol? Eletromagnética, luz. Quando essa luz volta, ela volta na forma de energia infravermelha. Aí é calor. Ela chega a luz e volta calor. Exatamente.
Na volta, esse calor vai encontrar de novo os gases. Uma parte vai embora, olha a setinha indo embora aí com os gases. E uma outra parte, os gases retêm esse calor. Eu estou querendo te dizer que os gases que Deus deixou, na quantidade certa, eles retêm um pouquinho do calor do sol para aquecer a gente à noite. Esse é o efeito estufa que Deus fez. Por que existe o efeito? Se não existisse o efeito estufa, gente, se não tivesse gases para reter esse calor do sol, durante a noite a Terra seria extremamente fria. Agora, por exemplo, está de noite, os raios, a energia do sol teria toda ido embora, a temperatura aqui estava uns 50 graus negativo. Meu Deus do céu. 50 graus negativo. Ainda bem que Deus deixou esses gases para reter esse calorzinho, um pouquinho dele, libera o restante, deixa um pouquinho para nós, para aquecer a noite. Ok. Então, é um regulador térmico. O efeito estufa, ele é natural, é um regulador térmico. O problema é que a gente está aumentando a quantidade desses gases. Deixa eu aumentar aqui no desenho a quantidade dos gases. Olha só. Estou aumentando a quantidade dos gases. E, Marcelo, se eu aumentar a quantidade dos gases, aí mais energia vai ficar retida, mais calor. Olha aí, ó, eu estou retendo mais calor aqui, ó. Ih, rapaz, se mais energia fica retida, mais calor fica retido, porque a camada de gases aumentou, aí vai ter o aquecimento global. Exatamente. Ah, professor, então o efeito estufa é natural, foi Deus que criou, deixou os gases para reter o calor do sol, para aquecer a noite, naturalmente, ok. Quando eu aumento a quantidade de gases, eu retenho mais calor, aí eu vou gerar o aquecimento global. Aí já não é natural, né, gente? Aí já foi o homem intervindo. E aí nós estamos aumentando a temperatura do planeta, ok? Quando essa temperatura aumenta, aí nós vamos ter o degelo das calotas polares, das montanhas de gelo. O nível do mar vai subir, isso vai ter inundação, um problema sério, gente. Muitos lugares já estão sofrendo inundações, ilhas, lugares baixos, planícies litorâneas. O mar está avançando, gente. E se o mar está avançando, galera, aí, meu amigo, vai ter inundação. Isso altera a vida do litoral e as pessoas vão sofrer. Tem ilhas que estão sumindo, gente, porque o nível do mar está subindo muito. Aí você imagina, pessoas que viviam nessa vão viver onde? Outro país? E a questão da alteração do clima. Olha só a historinha. Se eu aqueço o planeta, eu altero o ciclo hidrológico. Se eu altero o ciclo hidrológico, eu altero o regime das chuvas. Alterando o clima, altera o ciclo da água, altera o regime de chuva. Bora para as perguntinhas? Bora. O efeito estufa, ele aumenta ou diminui a chuva? Os dois. Se você mora no litoral, a água do mar evaporando mais, vai chover mais na praia. Se você mora distante do mar, vai evaporar a tua água, que ainda tinha, vai ficar seco. Aí o que, você está observando nos lugares distantes do mar? Secas severas que nós estamos vivendo. E nos lugares na praia, chuvas severas. Uma outra perguntinha. O efeito estufa, ele aumenta ou diminui a biodiversidade, a vida, os seres, as espécies? Ele aumenta ou diminui as espécies? Os dois. Como assim, hein? Vamos lá. Existem seres que com o aquecimento, alteração das chuvas, vão se multiplicar, gente. Vai ficar mais quente ali, vai ficar mais úmido. Tem seres que gostam de mais calor e mais umidade. Já outros vão se perder. Então a gente vai aumentar algumas populações de seres vivos e outras a gente vai diminuir. E se eu altero as populações de indivíduos, eu vou alterar toda a cadeia alimentar. Isso é um problema sério. Ah, beleza. Uma outra perguntinha. O efeito estufa é bom ou é ruim para a economia? Olha, galera do canal Educação. A pergunta é, o efeito estufa é bom ou é ruim para a economia? Ó, ele é bom e é ruim. Que história é essa, professor? Eu só sei que o efeito estufa é ruim para a economia, para as atividades econômicas. Ele é ruim porque chuva demais ou chuva de menos não é bom para a economia. Chuva demais ou chuva de menos não é bom, por exemplo, para a plantação, né? O aquecimento global, gente, ele vai alterar a temperatura do planeta. Está se tornando insuportável, gente.
Eu ainda vou tocar nesse assunto do calor. Mas tem lugares que o efeito estufa favorece a economia. Como, professor? Como é que o efeito estufa favorece a economia? Fala para mim. Olha, o efeito estufa ele favorece a economia. Por exemplo, tem lugares gelados que o solo fica coberto de gelo a maior parte do tempo. Por exemplo, Groenlândia, que é uma ilha que pertence à Dinamarca, fica lá em cima, lá perto da Europa, no Atlântico. A Groenlândia, gente, ela é um picolé. Passa a maior parte do ano coberta de gelo. Só num curto período é que aquece um pouquinho, aí o gelo derrete, aí a turma planta. Quando o gelo derrete. Não é muito tempo, não. O que acontece? Com o aquecimento global, o gelo está derretendo mais lá na Groenlândia. Aí a galera está plantando mais, olha só. Isso é bom para a economia, para eles, né? Para eles. Então, o efeito estufa ele gera alteração na biodiversidade, para mais e para menos, das chuvas, para mais e para menos, para a economia, para mais e para menos, na verdade. Olha, gente, agora eu quero falar das ondas de calor, que é o que eu disse que ia falar. Lá na Europa, gente, eles vivem a chamada as ondas de calor. O que é isso aí, professor? São períodos no verão que as temperaturas sobem acima do normal. Porque lá no verão a temperatura sobe, lá na Europa, beleza, mas não tanto, né, gente? Só que lá, costumeiramente, constantemente, os europeus estão encarando meses de temperaturas bem acima do normal para aquela época. É o que eles chamam de ondas de calor. Recentemente, na Espanha, nós tivemos uma onda de calor. E eles estão colocando até nome, igual o dos furacões. Eles já assumiram que é uma coisa constante. E quando a temperatura sobe, gente, as pessoas que não são acostumadas... Aqui em Teresina não, a gente vive... Aqui a onda de calor, para nós, não é muita novidade, não. Mas para os europeus, quando a temperatura vai lá para os seus 30 e tarará, 30 e tanto, aí eles já sentem. Quem? Os idosos, as crianças, as pessoas que têm enfermidades, né? Olha, eu vi uma reportagem recente, porque eles viveram o verão em junho. De junho a setembro, lá eles vivem... Desculpa. Tá certo, de junho a setembro eles vivem o verão. Nós estamos no inverno aqui, de junho a setembro. Lá eles estão no verão. Aí a temperatura sobe no meio do ano lá. Lá na China, galera, que é hemisfério norte, né? Muitos idosos em algumas cidades chinesas foram para o supermercado, gente. Mostraram os idosos dentro do supermercado. Fazendo o quê? Se abrigando do calor, porque o supermercado é climatizado. Aí os caras foram. Aí mostrou um monte de velhinhos, cara, e velhinhas, todos sentados lá no dentro do supermercado. Ninguém comprava nada, era só para escapar do período mais quente, porque alguns chineses, né, como todo lugar do mundo, não tem ar-condicionado, né, na sua casa, muitos não têm, aí foram para o supermercado. O que eu achei legal foi que os donos dos supermercados abriram as portas. Não, pode entrar, pode entrar. Fica aí. Se solidarizaram. Achei lindo aquilo ali. Ó, para você ter uma ideia, gente. Os Estados Unidos também tem ondas de calor insuportável. As pessoas lá chegando a 40 graus, gente, em pleno país que neva. Cidades como Nova York que neva. Tem época do ano que neva. Aí no verão encarando 38, 40 graus em Nova York, gente. Para você, para você ter ideia, o que é 40 graus em Nova York é nevar em Teresina. Você quer a temperatura cair para 5 graus, 4 graus, 0 graus em Teresina durante alguns dias, as pessoas vão morrer. Eu digo assim, vão adoecer, gente. Aqui, quando começa o período da chuva, temperatura, as pessoas já começam a adoecer. Então, nas devidas proporções, 40 graus para o nova-iorquino é 0 graus para um teresinense. Com certeza, muitos teresinenses vão adoecer com frio extremo. Por lá eles estão adoecendo com calor extremo. 40 graus para nós aqui é chato, incomoda muito, mas ao ponto de gerar sérios problemas, não tanto, né? Porque a gente já tem esse costume. Beleza? Aquecimento global. E quem é que mais lança esses gases? São as fábricas, as queimadas no campo, que eu falei, os automóveis queimando combustível fóssil. Tudo que queima combustível fóssil. Quem são os combustíveis fósseis? É o petróleo, o carvão, o gás, o xisto. Quando a gente queima combustível fóssil nas fábricas termoelétricas, automóveis,
A gente está liberando gases do efeito estufa. Os combustíveis fósseis têm os gases do efeito estufa, gente, que é o carbono, monóxido, dióxido, metano, nitrogênio. Isso tudo vai para a atmosfera, aí vem aquecimento global e as consequências que eu te falei. A solução para o problema é energias limpas, é reflorestamento, porque as árvores sequestram carbono, elas guardam carbono, elas filtram as árvores. É energia sustentável, é diminuir o consumo dos combustíveis fósseis, dos fósseis, né? Isso tudo são medidas que já são discutidas há décadas pela comunidade internacional, mas até agora nunca houve um consenso. Quando eu falo consenso, não do que tem que fazer. O que tem que fazer nós sabemos, os cientistas já nos mostraram, ó, vocês fazem isso, isso, isso. A energia é essa, a, a, o consumo dos recursos, recursos naturais são esses. A gente sabe as medidas todas que tem que fazer, gente, não tem dúvida mais não. Agora, o problema é fazê-las, é cumpri-las. Quando os líderes se sentam lá nas conferências internacionais, eles simplesmente falam, beleza, show de bola, não, vamos lá, vamos para cima, vamos buscar fazer. Quando voltam para os seus países, e aí, como foi lá? Aonde mesmo? Não, você não acabou de chegar de uma conferência internacional. Que conferência? Moço, você estava lá, você falou um monte de coisa. Eu? Não, estou lembrando não. Moço, você acabou de chegar de uma conferência internacional, você falou que seu país ia fazer isso. Foi mesmo? Massa, faz nada. Aí, gente, a gente fica sempre empurrando com a barriga. Mas vai chegar um ponto que não vamos ter mais nem como empurrar com a barriga, porque já não tem mais o que resolver. É a maior catástrofe da humanidade, gente. É o aquecimento global. É uma morte silenciosa que nós estamos vivendo. Beleza? 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, falando sobre poluição atmosférica, turma. Problema sério, gente. Vocês viram aí que o aquecimento global não é brincadeira, não. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de poluição muito interessante, que é a chuva ácida. Opa, chuva ácida. A chuva ácida, gente, ela ocorre devido à ação dos seguintes gases. Eu vou anotar aqui. Olha só, chuva ácida. Olha, gente, toda chuva, ela tem um teor de acidez normal. Toda chuva. Essa acidez ela é importante para o metabolismo dos seres vivos, para a acidez do solo natural. Foi Deus deixou a chuva com um teor de acidez na quantidade certa. Ok. O problema, gente, é que a gente lança gases como o NO2 e o enxofre. Professor, onde é que tem esses gases? Como é que a gente lança NO2 e enxofre? Queimando combustível fóssil, petróleo, carvão, gás e xisto. Já sei, professor, a gente queima esses combustíveis fósseis nas fábricas, automóveis, termoelétricos, siderúrgicos. Exatamente. Queimando combustível fóssil, eu vou liberar NO2 e enxofre. Olha esse esquema aí embaixo aí. O NO2, quando reage com água e oxigênio na atmosfera, ele vira ácido nítrico. E o enxofre, quando reage com água e oxigênio na atmosfera, ele vira ácido sulfúrico. E o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que estão lá, vai deixar a chuva ácida, vai diminuir o pH. O que é isso? Potencial de hidrogênio, está ali a seta. Diminuindo o pH, eu vou aumentar a acidez. Aí eu vou ter a chuva com mais acidez. E se essa chuva ácida cair? Bom, aí ela vai acidificar o quê? Os ambientes aquáticos, como rios, lagos, lagoas, né? Mares, né? Essa água, quando cair ácida, vai acidificar esse ambiente aquático. A chuva ácida também vai acidificar solos. A chuva ácida, para você ter uma ideia, ela mata a floresta, porque ela vai corroer as folhas das árvores. Imagina uma chuva caindo ácida numa floresta, corroendo suas folhas. As árvores vão morrer, gente. E quando as chuvas ácidas caem na cidade, quando ela cai na cidade, meus amigos, aí o bicho pega. Ela caindo na cidade, aí nós vamos ter o quê? Corrosão das esculturas, fachadas de prédio. Professor, a chuva ácida pode gerar problemas para a saúde humana? Pode, sim. Existem pessoas que têm problemas respiratórios, alérgicos, problemas da mucosa nasal. E se você estiver num ambiente úmido, com acidez, por exemplo, a chuva ela deixa o ambiente ácido, a atmosfera, o ar ácido, né? Quando a gente respira, a gente acaba inalando gotículas de água. Aí ao respirar e inalar, absorver gotículas de água, você vai atrair, beber um pouquinho daquela água ácida da chuva. Aí tem pessoas que têm problemas da mucosa nasal, problemas de faringite, laringite, problemas respiratórios. Se você, essas pessoas principalmente, né?
Se inalarem em ambientes ácidos, elas podem ter problemas de saúde na mucosa nasal, piorar aí seu problema respiratório, né? A solução para chuva ácida é como toda solução para problemas atmosféricos, é evitar ou diminuir o lançamento de, de gases de NO2 e enxofre, ou seja, diminuir o consumo de combustíveis fósseis. A gente vai ter que diminuir o consumo desses combustíveis. Como é que a gente diminui o consumo? Utilizando energias limpas, na verdade. Evitar usar transporte coletivo, porque queima menos do que transporte individual. Reflorestamento. É uma série de medidas, né? Como eu te falei, que os cientistas fazem, propõem na realidade. Só que as autoridades, os agentes econômicos, eles não cumprem a receita. A chuva ácida ela ocorre principalmente em grandes cidades, porque eu tenho muito automóvel, fábricas termoelétricas, siderúrgicas. No leste da Europa, onde está tendo aquela guerra, ali a Ucrânia, Lituânia, Letônia, Estônia, Eslovênia, Macedônia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, a própria Rússia, o leste europeu ele usa muito carvão mineral para gerar energia nas termoelétricas. Aí, como eles usam muito carvão mineral nas termoelétricas, isso provoca muita chuva ácida. É comum nas cidades do leste europeu, mas não só lá, viu, gente? Aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, na região industrial de São Paulo, já se registra muita chuva ácida nessa região. Beleza, turma? 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância. De ensino à distância. Olha só, chuvasta, efeito estufa. E agora, meus amigos, o que nós vamos falar sobre? A ilha. Ilha. Deixa eu organizar isso aqui, professor. Ah, agora vai. Ilha de calor. Que é isso, professor? Ilha de calor. Vou anotar aqui. Turma, olha esse desenhozinho que eu fiz aqui para vocês. Aqui, professor, o que é isso? Aqui é uma cidade, gente. Nessa área central aqui, deixa eu colocar. Aqui simboliza os prédios, tá? Bem o centro da cidade. E nos lados direito e esquerdo, eu tenho essas árvores representando o campo. O campo. Bom, é do conhecimento de todos que o centro da cidade, com mais prédio, asfalto, calçada, é mais quente. E que nas áreas mais afastadas, mais verde, são mais frias. Aqui a temperatura tende a ser mais fria. Vou anotar aqui, ó. Fria. Aqui, fria. E aqui dentro da cidade, mais quente. Essa diferença de temperatura do centro para as áreas afastadas é normal, gente. É normal toda a cidade no centro ser um pouquinho mais quente, porque tem menos verde, e fora ser mais frio, porque tem mais vegetação lá fora. Beleza. O problema, galera, é que em países frios, quando a gente constrói grandes prédios, asfaltos, calçadas, quando chega no verão, a temperatura sobe muito no centro. Vou repetir, em países frios é que a gente sente. Por exemplo, Teresina não vai ter esse problema. Teresina, a gente sabe que dentro da cidade de Teresina é mais quente do que lá fora, nos arredores. Mas a diferença não é tanta, porque é quente em todo lugar. Agora, no lugar que a temperatura é fria, se eu construo uma cidade bem e desmato, aí a temperatura sobe, aí eles sentem. Isso é a ilha de calor. O que seria a ilha de calor? Seria o aumento da temperatura nas áreas centrais das cidades. Devido ao quê? As construções. Porque o prédio, o asfalto, a calçada, eles absorvem mais calor. E fora é verde, fica mais frio. Se eu desmato do centro e construo no centro, o que a gente observa? A temperatura sobe pra caramba. Beleza, turma? Então aí nós temos o fenômeno da ilha de calor. É esse aquecimento nas áreas centrais da cidade. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. É isso aí, gente, canal Educação. Na realidade, o que a gente observa é que nós estamos transformando o campo, transformando cidade. Olha só, o problema é muito sério, gente, muito sério. Acompanhe a leitura. As principais consequências dos problemas ambientais rurais estão atreladas à perda da qualidade ambiental dos ecossistemas, a perda da qualidade de vida da população, assim como a dificuldade no acesso à água e aos alimentos também são consequências dos problemas ambientais do campo. Olha, meus amigos, é um problema muito sério. Muito sério. Os problemas ambientais do campo é um problema muito sério que nós estamos vivendo. E não só do campo, como também da cidade, em todos os lugares. Os ecossistemas estão cada vez mais afetados. Quando eu falo dos ecossistemas, é a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, as araucárias, o Pantanal, as pradarias, a Mata dos Cocais, enfim. A gente observa que cada vez mais estamos vivendo sérios problemas ambientais no campo. E esses problemas ambientais, eles acabam comprometendo não só a natureza, como as atividades humanas, as atividades econômicas. E, sinceramente, a gente tem que abrir essa caixa preta mesmo. Porque os problemas ambientais, eles são sentidos principalmente pela população desassistida, né? Os menos favorecidos. Aquelas pessoas que passam por dificuldade. Porque se eu diminuo a produção de alimentos, ou comprometo a produção de alimentos, quem mais vai sentir são aqueles que não têm tanta condição para comprar alimento. Se o planeta aquece, as pessoas que não têm como se refrigerar estão mais expostas à temperatura ambiente natural, elas vão sofrer mais calor. Se a água está poluída, turma, as pessoas que não têm como tratá-la é que vão mais sofrer, gente. Aí assim são as diversas... Se a qualidade dos alimentos está péssima, aquelas que não têm condições de comprar alimento de melhor qualidade vão sofrer mais. E assim nós vamos vendo cada vez mais a dificuldade que as pessoas passam, os problemas sérios que as pessoas passam. Isso aí é uma realidade muito séria. A gente precisa cada vez mais de sustentabilidade ambiental. E de sustentabilidade social, gente. Quando eu falo sustentabilidade social, eu não estou me referindo só à sociedade, é a relação do homem com a natureza e os impactos. Por exemplo, se eu tenho um grande número de pessoas que não têm acesso a moradia digna, essas pessoas vão ocupar o quê? Beira de rio para morar, em costas. Vocês acompanham a cada ano os noticiários no Rio de Janeiro, aqueles deslizamentos de terra nos morros em costas do rio. Quem mais sofre com aquilo? A população desassistida, os desabrigados, as pessoas que não têm condições de comprar uma casa adequada, em local adequado. Gente, é um problema sério. É por isso que o desenvolvimento sustentável, ele prega essa qualidade de vida e a qualidade social, né? Olha só, estão diretamente a transformação do espaço natural, as atividades produtivas, as atividades agrícolas, industriais. Olha essa imagem, gente. Isso aí é fruto... Esse cenário intensificou-se nas últimas décadas, com as tecnologias. Interessante, né? A gente desenvolveu tecnologias para melhorar a nossa vida, elas geraram foi mais problemas ambientais. É um problema muito sério isso. E essas tecnologias geraram mecanização, mais consumo. E mais consumo, porque tecnologia, ela se alimenta de consumo. As pessoas comprando novas tecnologias. E com isso a natureza vai sofrendo muito, né? Olha só esse solo totalmente assoreado devido às atividades humanas, a questão da agricultura, a água, como eu já falei anteriormente, um recurso, ele é infinito. A água vai embora do planeta? Não, eu me refiro a potável, essa aí que é que a gente consome, né? Olha o solo, que é a fonte de riqueza da nossa natureza. A vegetação, olha só a imagem, cada vez mais, tudo isso aqui são imagens só reforçando o que a gente já falou, né, as condições do desmatamento. E tudo isso vai gerar problemas muito sérios, problemas sérios para a natureza. Então,
chegou mais do que chegou a hora da gente começar a ter uma consciência ambiental. E lembrar que preservar a natureza é uma forma de ganhar dinheiro. Durante muito tempo, a gente imaginou que preservar a natureza é sinônimo de perda de dinheiro. Muito pelo contrário, gente. Preservar a natureza é uma forma de respeito à economia. Vocês já ouviram falar daquela frase: quem usa bem, sempre tem. Se eu usar com sustentabilidade, eu sempre vou ter aquele recurso para ganhar dinheiro em cima dele. Agora, se eu desgasto, se eu esgoto, se eu poluo, se eu contamino, se eu desmato, se eu exijo mais do que a natureza pode me dar naquele lugar, aquilo ali vai se esgotar. E se esgotar, vamos lá, tem solos que não se utiliza mais, ambientes aquáticos que já estão totalmente poluídos, rios que não podem nem mais tocar nessa água, a não ser que seja extremamente tratada. Teresina, por exemplo, são 2 rios, ninguém banha mais nele. Se banhar é por insistência, mas não por prudência, porque o rio está sujo. A poluição dos rios inviabiliza o consumo dessa água. Então, nós banhávamos nos nossos rios, tínhamos lazer. Hoje não temos mais, ou quase não temos, melhor dizendo. Por quê? Porque está poluindo. Então, foi uma atividade econômica que praticamente deixou de existir. A gente poderia estar ganhando dinheiro usando o turismo dos nossos rios. Só que a balneabilidade dos rios diminuiu muito, ou seja, a capacidade de banhar naquele rio. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Problemas ambientais do ar, do solo, da água, vegetação, dos biomas, da agricultura. Fizemos uma viagem interessante sobre os problemas ambientais, mostrando as características de cada e as suas consequências. Tenha um bom resto de aula, uma boa noite e até a próxima aula. Valeu, turma!